Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio já está chegando aí com as informações da política, porque tá tudo pegando fogo, não é isso mesmo, Mário? Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. Pois é, o Miguel Coelho concedeu uma entrevista aqui na Rádio Cidade que repercutiu ontem, né, bastante aí no meio político, inclusive nos blogs da capital pernambucana. Ele com críticas aí um possível aumento do ICMS, né, que a governadora Raquel Lira deve anunciar nos próximos dias, e aí seria, né, para compensar essa história da reforma tributária. Miguel disse que esse não é o melhor caminho, né, que é o de aumentar impostos, e apresentou inclusive algumas ações, algumas medidas aí, né, porque o governo poderia adotar, né, para que não acontecesse o aumento do ICMS. E isso vai mostrando, né, que a cada dia, né, o ex-prefeito de Petrolina, mesmo ele sem ir direto para o fronte, né, com a governadora Raquel, ele vai se posicionando de uma maneira muito próxima à oposição. Né? A dificuldade maior de Miguel é que ele não quer, por outro lado, ainda voltar para a Frente Popular, e aí, né, para o PSB, o apoio ao PSB, mas ele vai ficando isolado, porque se ele não apoia o PSB e se ele também não apoia a Raquel, ele vai ter que criar um grupo para ele. E na campanha, né, Miguel Coelho chegou a dizer que tinha 30 prefeitos com ele no primeiro turno. E esse número, de acordo com a entrevista que ele próprio deu aí, ele já falou em 18. Não, a gente tem um grupo com 18 prefeitos e tal. Então, se de 30 caiu para 18, já perdeu 12. Né? Não é fácil você manter um grupo sem mandato, né? Ou não assumir uma oposição, né? Como é o caso, por exemplo, do PSB. O PSB tem uma oposição muito firme ao governo Raquel, já conseguiu trazer para a oposição outros partidos, como é o caso do PV, o PCdoB e o próprio PT, e aos poucos a oposição ela começa a se organizar em Pernambuco, mas formado num bloco mais à esquerda. Miguel Coelho não tem muito esse perfil, então ele vai ter que se decidir nos próximos dias. Ou ele adere ao governo Raquel Lira, né, mesmo contrariado aí, tendo pouca conversa com a governadora, já que ele foi o primeiro a declarar o apoio a ela ainda no domingo da eleição do segundo turno, mas não foi aproveitado, não teve ninguém indicado por ele aí ao governo, ou ele então adota e assume uma postura mais de oposição, uma postura mais de oposição, e vai ter que se resolver com o PSB, vai ter que resolver com a Frente Popular. Ou então ele vai criando um grupo dele, né, mesmo sem cargos, para que ele possa aí chamar de seu. Hoje ele tem esses 18 prefeitos, aqui no Agreste tem uma aliança forte aí, né, com a Alessandra Vieira e com a Edson Vieira, mas é muito pouco, né, para um projeto majoritário. Porque vamos colocar um cenário hipotético de uma eleição de 2026, que nessa entrevista ele disse, né, que vai estar presente na eleição de 2026. Vamos criar um cenário hipotético aqui de uma eleição para governador em 2026. Então Raquel Lira seria candidata natural à reeleição. Se João Campos vence a eleição ano que vem no Recife, naturalmente ele também é um outro pré-candidato à reeleição, à eleição, aliás. Então ficariam duas candidaturas muito fortes, ao governo com a estrutura da máquina e o PSB com a estrutura do maior partido do Estado, tendo a Prefeitura do Recife dezenas de prefeituras e também de vereadores, maior bancada de deputado estadual, maior bancada de deputado federal do Estado, e o que restaria a Miguel Coelho seria construir um grupo independente, digamos assim. E não é fácil construir um grupo independente sem cargos, né, sem máquinas para comandar, só com a Prefeitura de Petrolina, como ele tem hoje esse aliado em potencial, que era o vice dele lá, que é o Simão Durano, que inclusive vai para uma eleição, né, o ano que vem. Então ele vai ter que calcular muito o que vai fazer no futuro. Né? Também comentou sobre a possibilidade dele ir para o PSD, disse que de início não tem ainda nada certo, e sobre a volta para a Frente Popular, ele disse que é incipiente ainda, mas que não descartou, disse que na política tudo é possível, a política é muito dinâmica, mas que eles estudam a maneira aí de como vai se manter na vida pública, Laís e Rodrigo. Lembrando que às 11 horas, no Cidade de Entrevista aqui, a gente vai receber hoje aqui, né, o professor Marco Aurélio e o Ney Lima vão bater um papo com o prefeito de Brejo Amado de Deus, o Roberto Asfora,
né, nesse giro que a gente faz toda quarta-feira, né, com políticos do Agreste Setentrional. Recebemos aqui vários, né, de lá, é o prefeito de Brás. Mário, até Roberto, bom para ele falar do caso lá dos estudantes, né, que estavam sendo transportados aí num pau de arara. Inclusive, o MPPE está no caso também, né, pediu explicações à prefeitura. Então, tudo isso, vocês conversam de 11 horas, né? Isso, com o Roberto Asfora, que é prefeito de Brás da Madre de Deus, e 10 horas tem mais cidade, manhã cidade na parte da política, a gente também vai tomar para o professor Marco Aurélio. Perfeito, Mário. Obrigada, até amanhã. Então é isso, gente. Até já. Valeu. Até já, amanhã no cafezinho, daqui a pouquinho no Manhã Cidade. Daqui a pouco tem Mário Flávio no Manhã Cidade, trazendo também muita informação, entretenimento, prestação de serviço para você. Já a partir das 8 horas da manhã. O cafezinho.